Muito boa tarde a todos que acompanham a Papão TV Gengabete. Falamos aqui da sala de imprensa do estádio Bamparacuruzu neste sábado, recebendo o auxiliar técnico Inácio Neto, depois de mais um jogo-treino. O Paysandu enfrentou o Castanhal nesta manhã no CT Raul Aguilera e venceu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Ítalo. A gente vai dar início agora à entrevista aqui com o auxiliar técnico bicolor. Inácio, Dinho Menezes da Rádio Clube, um feliz 2026 para você, agora que a gente está se reencontrando depois de 2025. A gente começa a entrevista, eu pergunto para você como você recebeu essa notícia, né, desagradável, triste, do acidente com o ônibus da delegação do Águia no retorno da Copa São Paulo. Boa tarde, uma honra sempre falar com os ouvintes da Rádio Clube. A gente recebe, não só o Inácio Neto, mas público do Pará como um todo, quem realmente vive o futebol, a gente recebe com profunda tristeza. Desde já, eu quero expressar meus sinceros sentimentos à torcida do Águia, à comissão técnica. Infelizmente perdemos o Hector, né, um grande preparador físico, a família dos atletas, aos atletas, que inclusive alguns passaram também, trabalharam comigo lá da equipe de Marabá. Um mês um pouco complicado para a gente teve, o Águia representou tão bem, de uma forma tão digna no nosso estado, fez uma grande campanha, jogando um bom futebol. Desde já, também colocar minhas orações ao professor, grande treinador da equipe do Sub-20, e é um mês que a gente vem vivendo difícil, né? A gente teve a perda agora do Caio, grande profissional da Tuna Luz, analista também de desempenho lá, mais esse acidente com a equipe de Marabá. É um mês que realmente a gente precisa orar e se fortalecer na fé, porque somente Deus pode nos ajudar num momento tão complicado. Mas quero aqui externar meus sentimentos e dizer que quem vive do futebol, a gente sabe que sonhos se interrompem. Quem vive o futebol diariamente, com tanta viagem, ônibus, avião, a gente não tem como a gente não se colocar no lugar. Então é um sentimento de profunda tristeza, mas ao mesmo tempo de fé, de união, sabendo que o nosso futebol é um momento que a gente tem que se abraçar e se fortalecer, que essa hora não existe rivalidade, não existe clube A, clube B, é o futebol paraense que fala mais alto. Qual é a tua opinião, Inácio, sobre a Copa São Paulo? Hoje ela é mais valorizada por causa dos empresários que vivem ali nos bastidores, e muitas das vezes aquele garoto que menos talento tem acaba aparecendo mais, e aquele que muito talento tem acaba aparecendo menos. O que é hoje a Copa São Paulo? É realidade? Ela é aquilo que o garoto imagina ser? Qual é a tua visão sobre a Copa São Paulo? Vamos lá, uma boa pergunta, parabéns pela pergunta. Hoje a Copa São Paulo é a principal competição de base do futebol brasileiro, então se ela é a principal, ela vai atender mais olhares, né? Então, principalmente dos empresários. A gente sabe que o processo da base de formação do futebol brasileiro, ele é um processo que, assim como o futebol como um todo, ele está a cada ano que passa inflacionando mais. Então, os clubes estão atentos a isso, os clubes estão investindo em captação, não só mais local, mas a nível nacional e até internacional. E a Copa São Paulo, hoje, ela é chamada de vitrine. Principal vitrine, não tem só ela, a gente tem a Copa do Brasil das categorias, a gente tem os campeonatos nacionais, Campeonato Brasileiro das categorias, mas não tem como negar que hoje ela é a mais democrática, que abraça com maior quantidade de equipe, todos os estados do Brasil, e realmente a gente consegue, dificilmente você não vê atletas que despontam que são provenientes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, eu acredito sim que é uma competição que deve ser cada vez mais respeitada. As equipes do Pará, a Tuna Luz conseguiu passar de fase, o Águia de Marabá conseguiu passar de fase. Há algum tempo que as nossas equipes não vinham, né, tendo bons resultados na primeira fase. Então, isso mostra que a nossa base já começa a ter um novo caminho, que a gente possa, cada ano que passa, chegar em etapas mais longe, como já aconteceu no passado. Vejo, gosto e acho que os nossos clubes têm que organizar os seus ciclos de trabalho, pensando cada vez mais em oportunidade mercadológica de usar de forma endógena para o próprio clube o atleta, como também de forma exógena de vender esse atleta e olhar para o mercado. Porque, como você mesmo falou, os empresários estão de olho. Não. Tivemos aqui um exemplo do Thales, que o Paysandu emprestou para jogar pela equipe paulista, foi bem,
E aí o telefone do Inácio não parou, né? Do Inácio, do nosso executivo, dos departamentos aqui do clube, querendo saber do Thales, como é que ele é no dia a dia, né? Se tinha empresário, se não tinha empresário, só que ele pertence ao Paysandu. E a gente está esperando aí o retorno dele para a sequência da nossa temporada. Agora vamos falar do Paysandu, que se prepara. Na sexta-feira completou 1 mês de pré-temporada direta. Olha, fazia tempo que o Paysandu não tinha um tempo como esse. Agora eu te pergunto, esse Paysandu tem um espírito regional e isso pode mudar a configuração da equipe no campeonato e na temporada, porque fazia tempo também que o Paysandu não tinha uma base local, né, uma base feita da base, ou seja, a cria do clube. Como é que você está vendo essa cria, esses garotos no dia a dia, estão evoluindo? Porque o torcedor ele tem aquele preconceito, é da base, não, esse garoto ainda não tem experiência, quer dizer, ele nunca imagina que para ter experiência você tem que começar a praticar, né? E como é que você está vendo essa formatação, esse Paysandu para 2026? Me fala desses garotos, Inácio. Excelente pergunta. O planejamento do Paysandu para 2026, todos os profissionais que aqui estão, assim como os atletas que estão chegando, foram escolhidos a dedo, não foi uma escolha aleatória, então com muito critério. Então, quando você olha futebol, para ser bem raso, uma resposta bem tranquila, você tem que ter um critério físico, você tem que ter critério técnico, tático, mental, comportamental do atleta. A partir do momento que você fala base, aí o torcedor fica... por quê? Porque culturalmente o nosso futebol, principalmente nos times de massa, aqui do nosso estado, sempre foi, nos últimos anos, esperando grandes nomes de, às vezes, jogadores que já construíram uma carreira lá atrás, mas que hoje, muitas das vezes, não vive um grande momento, e o torcedor espera muito isso. O torcedor fica mal acostumado com ele mesmo, Ficou né? mal acostumado com isso, mas a gente precisa olhar para o futuro. A gente precisa fazer com que o Paysandu tenha mais cada vez critério, com responsabilidade, e entender que os times não são mais da base. Da feita que um atleta ele sobe o profissional, ele entra no ecossistema dentro de um contexto de um atleta profissional, de alimentação, de rotina dentro do clube. E o Paysandu, uma das minhas funções, é fazer essa integração cada vez mais para a base, até da forma metodológica como a gente vem trabalhando aqui, e a gente vem fazendo isso juntamente às outras categorias, desde o sub-7 ali até o sub-20. Por quê? Porque não adianta a gente bater na mesma tecla e cometer os mesmos erros do passado. É legal? O que a gente busca? Como o próprio professor Júnior Rocha fala, meu amigo, futebol não tem idade, futebol é cumprir funções. Você tem fase do jogo, você tem fase do jogo defensiva, você tem fase do jogo ofensiva, você tem as transições, você tem a bola parada. O atleta que sobe, está cumprindo isso, ele vai jogar. Isso já aconteceu comigo no final de 2025, quando os meninos tiveram oportunidade, e muitos mostraram que tem condições de vestir a camisa do Paysandu. Então, o que a gente confia aqui? Trabalho, ciência aplicada ao trabalho, seguir aquilo que o professor coloca como ideia, como modelo de jogo, e uma das funções minha como auxiliar é fazer com que esses meninos se sintam cada vez mais à vontade. E a gente vem vendo isso, a gente fez 2 jogos treinos que vários desses meninos se destacaram muito, muito bem nesses jogos. Então a gente sabe que está no caminho certo, a gente não tem a mínima pressa, pode ter pressão de imprensa, de torcedor, porque a gente tem critério e sabe o que está fazendo. Então quando você tem total convicção daquilo que é o certo, para o bem do clube, para a saúde financeira do clube, associado isso a resultado, é óbvio que a gente vai fazer o melhor sempre para o Paysandu. E é isso que a gente tem feito aqui dentro. Agora, Inácio, você é o auxiliar permanente do clube. Eu acho que o auxiliar, ele não tem que fazer só o papel de auxiliar. E pela tua característica, pela tua personalidade, eu vejo que tu não é só o auxiliar, tu procura fazer muito mais do que o auxiliar. Muitas das vezes até de analista também, né? Estudando um, estudando o outro, de fora, de dentro. Esses garotos estão sentindo a segurança de um elo, e esse elo seria ou é você entre a comissão técnica júnior e eles que chegam agora, eles estão tendo essa confiança de que podem e vão ser titulares na medida que eles apresentarem para a comissão técnica por causa de você? Eu acho que é um ponto positivo que o clube pensou em fortalecer isso cada vez mais aqui. Porém, o professor Júnior Rocha, ele me deixa tão à vontade, juntamente com o Macaé,
que hoje eu sou um auxiliar do professor Júnior Rocha. Então, eu tenho que ser um facilitador para ele, eu tenho que ser um facilitador para os preparadores físicos, eu tenho que ser um facilitador para os analistas e, principalmente, fazer essa integração para que esses meninos sintam, né, essa mudança de contexto tenha o menor efeito possível. Então, venho buscando cada dia ter esse olhar de pertence, um olhar que possa, de fato, condicionar para que o atleta sinta o menor estresse possível dentro das condições. Então, eu sou aquele auxiliar que cada um tem sua função dentro do treinamento, então nada é aleatório. Então, o professor está dando treinamento, o Inácio tem a sua função no determinado momento do treino, assim como o Macaé, assim como cada membro da comissão técnica. Mas aí eu chego ali com o garoto, como são meninos que já passaram por mim e tem essa confiança, eles se sentem muito à vontade de receber, né, ou aquela crítica, ou aquele elogio, ou aquele puxão de orelha quando tem que dar, do Inácio. Então, isso é um processo que tem sido de uma forma assim, vivenciada de uma forma leve, muito natural aqui no clube, e eu estou muito satisfeito no que eu estou vivenciando e de como o professor Júnior Rocha também me inseriu dentro do processo dele, de metodologia, de trabalho, como as coisas vêm se encaixando e vem fazendo aqui a gente evoluir no dia a dia do clube. E a gente sente em cada entrevista a firmeza, a confiança e a certeza deles quando se referem ao trabalho, ao dia a dia e a participação de cada um deles. Agora eu te pergunto, o Paysandu fez 2 jogos, treinos com o Cametá e o Castanhal, né? Primeiro foram 3 tempos de 30 minutos e nesse último 2 tempos de 45, ou seja, já um jogo. Como foi que você viu o comportamento? Porque é uma outra realidade você treinar com um time diferente, não treinar com aquele grupo, treinar com um time diferente. Qual foi o comportamento? O que é que vocês viram de evolução durante todo esse trabalho e esses jogos treinos? Excelente pergunta. A gente está dentro da periodização, está na pré-temporada. O que isso quer dizer? Período de aquisição física, técnica, tática, comportamental, todo mundo se conhecendo, a própria comissão técnica, juntamente com os jogadores. Então, a gente precisa ser o facilitador para o atleta dentro desse momento. A ciência coloca de 4 a 6 semanas aí, no mínimo, como de pré-temporada, o ideal para que a equipe esteja condicionada dentro ao modelo de jogo, mas que o seu modelo de jogo esteja com a parte física, a parte técnica, os comportamentos defensivos, ofensivos, de transição, de bola parada, ok. O professor Júnior, ele teve, a partir do dia 4 de janeiro, olha só, a partir do dia 4 de janeiro, o maior quantitativo de atletas que ainda estão chegando. Então, hoje são 17. Você, a partir do dia 4 de janeiro, começa a trabalhar dentro de uma pré-temporada, fase defensiva, né? E aí vai dando a identidade do treinador, juntamente com a comissão. Aí você começa os comportamentos, né, dentro da fase ofensiva. Aí, atrelado a isso, as transições, a temporização, que a gente chama, né? E aí, incluindo as bolas paradas. Em pouco tempo, quem conseguiu observar o amistoso contra o Cametá, não estou falando de resultado aqui. Resultado para a gente... Nem de placar, né? Nem placar. Hoje a gente venceu ali o jogo treino, para a gente a mesma sensação do que quando a gente empatou o jogo treino. O que a gente analisa? Comportamento. Então, eu fico ali, né, observando que é um dos meus papéis. Então, o que é de positivo, assim como o que é de negativo, eu já vou ali pontuando. E depois do jogo, a gente espera a câmera aberta, nossos analistas já mandam a câmera aberta, a gente faz uma análise total de quê? Daquilo que a gente vem estimulando nas sessões de treino, para ver o que a gente conseguiu de positivo ou não no jogo. Então, nosso trabalho, ele é totalmente voltado, pouco importa o que estão falando, se vai empatar, se vai ganhar, se vai perder, a gente faz aquilo que a gente controla. Então, é isso que tem sido feito aqui no Paysandu de forma incansável. Então, lógico, hoje, agora a gente vai dar uma relaxada até para pagar o que passou, mas mais tarde a gente já está assistindo o jogo, a gente é faminto por isso, por estudar o jogo, por entender o jogo, e o perfil da nossa comissão é dessa forma. Todos os profissionais que hoje estão vivenciando o processo aqui no Paysandu são incansáveis para tentar entender, para facilitar para os protagonistas, que são para os atletas. Então, o treino é para o atleta, o jogo ele tem que ser favorável para o atleta desempenhar o melhor dele, e o nosso papel aqui, Dinho, é fazer isso. E a gente vem, de fato,
em pouco tempo, a gente já vê a cara do que o professor Júnior Rocha quer sendo inserido dentro do processo, e isso deixa a gente feliz, sabendo que a gente está no caminho certo. O teu plano de trabalho, de montagem, de programação, ela se assemelha, eu acho que sim, ao do Júnior Rocha? Casaram, vocês dois casaram no bom sentido? Bastante, tanto que eu estou até inserido nesse processo. Antes de vir aqui, a gente já estava pensando no treino de segunda. Lógico que, enquanto auxiliar, eu respeito muito o espaço do professor, assim como do Macaé, mas eles me deixam tão à vontade que hoje eu me sinto muito tranquilo de apontar algo, sugerir algo, e até mesmo dentro do programa em que a gente faz o treino, já estou totalmente seguido de ajudá-los em fazer essa organização, porque eu já entendo o que o professor quer. Então, o professor, ele é um treinador muito didático, a metodologia de trabalho dele, eu gosto bastante, porque em cima do que ele aplica, no modelo do que ele quer para o treino, estou trabalhando ali a fase defensiva. Ele trabalha o que a gente chama de propensão de treinamento, de entender princípio por meio de atividades iniciais, para depois você ampliar esse conhecimento nas atividades principais do trabalho. Então, sempre trabalhei assim desde a base. Então, isso é algo que eu admiro nele, que eu me identifico e que eu gosto bastante do que vem sendo feito. Por quê? Porque isso, didaticamente, ajuda muito porque o atleta entenda aquilo que ele tem que executar. E os atletas gostam disso. Todo atleta, sempre falei isso, todo atleta gosta de ser bem treinado, todo atleta gosta de ser cobrado de forma respeitosa dentro daquilo que ele tem que fazer, todo atleta gosta de se tratar de forma igual. Então, quando você tem isso inserido de uma forma organizada, com metodologia, com conhecimento, com ciência, que envolve também os outros departamentos que tem para dar o suporte aqui no Paysandu, você de fato consegue ter um trabalho que você, dentro dos jogos, você vai conseguir observar aquilo que vem sendo trabalhado, vem sendo treinado. Então, eu de fato gosto bastante e admiro o trabalho do professor nesse sentido. Ô, Inácio, Paysandu já está praticamente sendo trabalhado com a formação que vai começar o campeonato, ou pode mudar 1, 2, 3 peças nessa última semana que vem aí? Isso é uma decisão do professor Júnior, em cima do que ele vai observar juntamente com a gente nos treinamentos. Mas o que eu posso te dizer? Um time como o Paysandu, hoje, a gente tem um centro de observação aqui no clube, para montar um banco de dados, certo? Para que a gente consiga captar melhores oportunidades dentro do mercado. Principalmente agora que vão acabar a primeira fase dos estaduais. Os estaduais estão mais rápido esse ano, né, em todo o Brasil, devido à Copa do Mundo, devido ao calendário nosso, está um pouquinho mais apertado, um pouquinho mais enxuto. E aí os estaduais, você vai ver, daqui a 1 semana e meia, 2 semanas, já vai ter terminado a primeira fase de uma grande quantidade. Então a gente vem assistindo vários jogos, estamos atentos ao mercado, que é uma das funções também de alguns membros dentro da comissão, no qual eu faço parte também. E a gente não pode dizer nunca que um clube como o Paysandu está fechado ao mercado. Então, óbvio, o que o professor quer? Ele quer, quanto melhor qualidade, né, dos jogadores que vai chegar para somar em cima do que ele acredita, é o que a gente tem que fazer para facilitar o trabalho do professor também. Todos nós queremos aqui bons resultados para que todos nós tenhamos vida longa dentro do clube, que consiga fazer um projeto duradouro para o Paysandu. É a meta de todos. E é o que a gente vem buscando. Agora, dizer assim, se o professor... Porque escalar um time não depende só da qualidade do que você tem. Depende muito do adversário que você vai enfrentar, daquilo que você vai ter no contexto da semana de trabalho. E a gente vai entrar agora numa semana mista, né, que a gente vai estar em pré-temporada ainda, mas uma semana que também começa o nosso período competitivo, dentro do nosso ano, né? Uma última pergunta em poucas palavras, que senão a gente não aproveita o domingo, né? Almoçar, né? Inácio, começo de temporada, muitas equipes se montando, tanto no regional paraense, quanto nos outros regionais. O Inácio foi procurado por alguma equipe? Boa pergunta também. Sempre tem, né, no mercado. Eu fui procurado por algumas equipes a nível regional, aqui do Pará, para o Campeonato Estadual. Fui procurado também para equipes pro Sub-20 e para comissões permanentes a nível nacional. Mas eu quero deixar um legado aqui no Paysandu. Eu quero ver o Paysandu aí no formador CBF. Eu quero o nosso processo de base com
a proposta metodológica bem redondinha, uma coisa que eu já estou finalizando aqui no clube. A gente vai ter, em breve, o primeiro encontro metodológico de todas as categorias de base do Paysandu, com todo o processo redondinho, de como eu vejo, juntamente com a nossa comissão, um modelo ideal formador para o nosso clube, respeitando o nosso contexto, a nossa cultura aqui no Pará. Então, eu quero te dizer assim, que hoje eu pertenço ao Paysandu, renovei, né, meu contrato segue com eles, e eu estou muito feliz aqui. Então, só estou pensando em Paysandu, não estou pensando em nada externo, e quero cada vez mais ajudar esse grande clube e estar junto aí com a Fiel Bicolor para grande momento que a gente tem certeza que vai vivenciar esse ano. Te agradeço e um feliz ano com muito sucesso. Muito obrigado, um abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Clube e a Fiel Bicolor. Tamo junto, que é papão. Obrigado, Inécio. Obrigado a todos que acompanharam essa entrevista aqui no nosso canal. Uma boa tarde a todos. Valeu!